E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai verificar tudo sobre razão e proporção que geralmente são cobrados em concursos públicos, tá bom? Bem, quando a gente falar em razão, saiba que razão nada mais é do que uma fração. Então aqui nós temos dois exemplos. Agora, atenção para o seguinte detalhe, tá? Uma coisa é você ler esses números em forma de fração, outra coisa é você lê-los em forma de razão. Qual é a diferença? Por exemplo, aqui nós temos 3/4 e 4 inteiros, que é na verdade a forma lida em fração. Mas, quando se tratar de razão, a gente vai ler o seguinte: 3 está para 4 e 4 está para 1. Detalhe muito importante aqui, pessoal. Repare que aqui nessa segunda fração, na verdade, se você a ler como fração, ela representa uma divisão exata. Por quê? Porque 4 dividido por 1 é 4. Mas, por se tratar de razão, você não pode eliminar esse 1 aqui embaixo. Melhor ainda, embora sejam divisíveis os números, na verdade, né? Você não pode resolver essa divisão. Por quê? Porque a razão, na verdade, ela trata de uma comparação entre dois elementos, tá bom? Então aqui 3 está para 4 e 4 está para 1. Agora, outro elemento muito importante que vai envolver a razão é a proporção. O que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas razões, ou seja, é a igualdade entre duas frações. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, aqui nesse exemplo, para encontrar o valor de x? Você vai multiplicar meio pelos extremos, ou seja, você vai resolver aqui a multiplicação em diagonal. De preferência, você começa sempre essa multiplicação pela letra. Então, repare. 3 vezes x é 3x, igual a 8 vezes 6, que é igual a 48. Beleza? X é igual a quem? Como eu quero encontrar o valor do x, pessoal, esse 3 que o acompanha passará dividindo. E aí, 48 dividido por 3, o resultado aqui é 16. Então, é dessa forma que a gente encontra o valor do x. É sempre você resolvendo essa multiplicação em diagonal, ou seja, meios pelos extremos, tá bom? Agora, tem algumas questões geralmente cobradas em concursos que ela vai trabalhar com a proporção e a soma ou a subtração das suas variáveis. Por que suas no plural? Porque essas proporções, elas podem estar acompanhadas de duas letras diferentes na sua composição, tá bom? Então, repare. Aqui, nessa questão, eu tenho que x mais y é 42 e que x sobre y é igual a 5 sobre 9. Turma, nesse exemplo e no próximo que eu vou fazer daqui a pouco, a gente vai utilizar algumas propriedades das proporções. E que propriedades são essas? Olha só, gente. Nesse primeiro exemplo, repare que as duas letras x e y pertencem à mesma fração, tá bom? No exemplo seguinte aqui, repare que as duas letras A e B, elas estão em frações diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quando as letras estiverem na mesma fração, você vai resolver a soma na vertical e depois você vai escolher uma das duas linhas na horizontal. Veja bem, vai acontecer o seguinte. Primeiro, como a questão está me oferecendo o valor da soma, então eu vou trabalhar com essa soma. Então aqui, ó, de cima mais o de baixo desse lado, de cima mais o de baixo desse outro lado, tá bom? E aí nesse caso você vai escolher uma das duas linhas. A linha pela qual pertence o x ou a linha da qual pertence o y. Vou pegar aqui o x. Olha só, gente. É muito importante você perceber que se eu estou escolhendo o x aqui embaixo, automaticamente eu não posso colocar o 9 aqui do outro lado. Por quê?
Porque na mesma direção vertical do x está o 5 e não o 9, tá bom? Então jamais confundam essas duas coisas. Beleza, o que a gente vai fazer em seguida aqui? Eu não sei quanto é que é o x e muito menos quanto é que é o y. Como é que eu vou saber então o valor da soma? Simples, a questão ela sempre vai te oferecer isso. Aqui nesse caso então, a soma é 42. Então a gente tem 42 sobre x, que é igual a 5 mais 9, que é 14, sobre 5. Beleza? Ok? Então vamos lá. Aqui nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com uma coisa muito importante chamada de simplificação, o que ajuda bastante nas tuas operações, nos teus cálculos. Agora, essa simplificação é obrigatória a ser feita? Não, mas, como a palavra mesmo já diz, ela simplificará bastante a tua vida. Olha só, 42 e 14. Dá para dividir 42 por 14, que dá 3. Então, 3 vem no lugar do maior e aqui no menor ficará 1, tá bom? E aí, vamos lá. X vezes 1 é x, que é igual a 3 vezes 5, ó. E nesse caso, 3 vezes 5 é 15. Já encontramos o valor do x. Como é que a gente faz para encontrar agora, então, o valor do y? Olha lá, pessoal. Nós sabemos aqui que x mais y é 42. Até então, a gente não sabia o valor de nenhuma das letras, mas agora eu sei que o x vale 15, ou seja, 15 mais y é igual a 42, beleza? Ou seja, o y é igual a 42 menos 15, que vai dar quanto? Vamos lá. 15, 25, 35, 45, ou seja, aqui nesse caso, o y é 27, não é isso? 27 mais 15 é 42. Então, a gente conseguiu encontrar os valores de x e de y. Turma, nesse exemplo aqui, eu quero te chamar a atenção justamente para esse lance da soma, tá? Aqui nesse caso, quando as duas letras pertencerem à mesma fração, você vai somar o de cima com o de baixo ou subtrair também, tá bom? E essa ideia você faz com a outra fração também. Então, reparem. Somei x mais y, somei 5 mais 9. E aí eu peguei a primeira linha aqui de cima. Aí você pergunta, a gente poderia de repente pegar a linha de baixo, ou seja, colocar isso aqui, y e 9 aqui embaixo? Com certeza pode, tá bom? A linha que você vai pegar é você quem escolhe primeiro, ou de repente é o que a questão vai te pedir. Vamos aqui no nosso próximo exemplo, olha só. Aqui nós temos que a mais b é 55 e a sobre 4 é igual a b sobre 7. Turma, aqui qual é a diferença? É que a soma vai ser realizada, tá bom? Vai ser realizada na horizontal. E além disso, esses dois valores somados pertencerão à mesma fração. Então reparem, aqui eu vou ter a mais b em cima sobre 4 mais 7 aqui embaixo. E aí, você vai escolher uma das duas frações para colocar após a igualdade. Você pode pegar o a sobre 4 ou pode pegar o b sobre 7. Quem é que escolhe? Você. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o a sobre 4. Belezinha? Continuando. A mais b, de novo, a gente não sabe quais são os seus valores individuais, mas nós sabemos, de acordo com a questão, que esta soma vale 55. Então, a gente vai ter 55 sobre 4 mais 7, que é igual a 11, tudo isso é igual a sobre 4, tá bom? E aí, novamente, repare o seguinte, galera. 55 sobre 11, dá para a gente resolver a divisão? Dá. 55 por 11, o resultado é 5. Então, você coloca 5 no lugar do maior e 1 no lugar do menor. Feito isso, aí você vai resolver a multiplicação em diagonal. Então, veja, aqui a gente vai ter o seguinte.
A vezes 1 é A, que é igual a 5 vezes 4. Opa, 5 vezes 4. Então, A é igual a quem? 5 vezes 4 é 20. Então, nós já sabemos que o valor do A é 20. Beleza? Beleza. Como é que a gente faz, então, para encontrarmos o valor do B? Novamente, a gente parte aqui dessa ideia. Já que a questão nos informou que A mais B é 55, e agora a gente sabe qual é o valor do A, então eu vou ter que 20 mais B é igual a 55, onde B é igual a 55 menos 20, ou seja, o B vale 35. Então tá aqui, encontramos o valor do A e o valor do B, tá bom, gente? Então, inicialmente você tem essa ideia para a resolução de questões que vão envolver razão e proporção e principalmente você utilizar as propriedades da proporção nessas resoluções, tá bom? Vamos verificar agora mais alguns exemplos de resolução de proporção. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal, vamos verificar aqui agora a resolução de alguns exemplos de proporção e como que a gente pode proceder e deve, na verdade, para encontrarmos o valor de x. Primeiro exemplo, temos aqui o seguinte: x sobre 5 igual a 21 sobre 35. Turma, aqui nesse caso você pode trabalhar também com a simplificação. Como assim? 21 e 35 ambos são divisíveis por 7, não é isso? Então reparem, x sobre 5 vai ser igual a quem? 21 dividido por 7 é 3. 35 dividido por 7 é 5, tá bom? Além disso, reparem que aqui embaixo 5 divide por 5, ou seja, você tem aqui uma igualdade de duas frações, onde essas duas frações possuem o mesmo denominador. E daí? E daí que eles podem ser esquecidos. Você pode cancelá-los. E aí então nosso resultado de x é igual a 3, tá bom? Agora, atenção para o seguinte detalhe, tá? Essa simplificação, ela só pode acontecer de duas maneiras. Ou você simplifica os números que estejam na vertical, ou se eles estiverem na horizontal. Você nunca vai simplificar dois números que estejam em diagonal, por mais que eles possam ser simplificados, tá bom, gente? Então, a simplificação só acontece na vertical ou na horizontal, beleza? Próximo exemplo aqui, olha lá. 1 sobre 7 igual a x menos 6. Opa! O que a gente vai fazer aqui? Olha, reparem. Eu tenho aqui nesse caso a possibilidade de simplificar 7 com 49, mas eu não vou fazer isso para você perceber como que vai funcionar. Olha lá. Multiplicar em diagonal. De novo, de preferência sempre comece pela letra, mas a diferença para o exemplo anterior aqui é a seguinte, que a letra x ela está envolvida aqui numa subtração, tá bom? Então, esse 7 ele deverá multiplicar pela subtração. Quer dizer, então, que ele vai multiplicar por cada um dos elementos pertencentes a essa subtração. Por esse motivo que a gente coloca o valor entre parênteses, tá bom? Igual a 49 vezes 1, que é igual a 49, tá beleza? Olha só aqui, gente, agora o bacana. Você pode distribuir esse 7, ou seja, 7 vezes x é 7x, 6 vezes 7 é 42. E aí passaria para cá somando. Mas uma dica bem bacana aqui é a seguinte. X menos 6 igual. Reparem que aqui esse 7 está multiplicando. E daí? E daí que ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá bom? Então, 49 dividido por 7 é igual a 7. Ou seja, a gente vai ter que x menos 6 é igual a 7. Como eu quero encontrar o valor do x, automaticamente esse 6 que é negativo passará positivo. Então, 6 mais 7 é igual a 13, que é justamente a nossa resposta. Belezinha? Não se esqueçam que você poderia normalmente aqui
trabalhar com a distribuição multiplicativa, mas isso te daria muito mais trabalho. Agora, se é o modo pelo qual você tem a maior confiança de resolver, vai na tua onda então, tá bom? Beleza? Vamos ao terceiro exemplo aqui, olha só. Temos aqui o seguinte, que x menos 1 sobre 3 sobre 3 é igual a 1 menos x sobre 2. Novamente, a gente vai resolver aqui a multiplicação em diagonal. Então, vejamos. Eu vou ter 2 vezes x menos 1, que é igual a 3 que multiplicará 1 menos x. Tá bom? Então, não se esqueçam que você sempre resolve a multiplicação aqui em diagonal. E aí, nesse caso, como não dá para simplificar de forma exata o 2 e o 3, então aqui sim a gente vai resolver a distribuição multiplicativa, tá bom? Então vejamos. 2 vezes x é 2x, menos porque aqui tem menos, 2 vezes 1 que é 2. Tranquilo? Tranquilo. Próximo parênteses. 3 vezes 1 é 3, menos porque aqui é menos, 3 vezes x é 3x. Então, reparem que essa proporção inicial se resumiu a essa equação. O que a gente vai fazer agora? Organizá-la. Letras para a esquerda, de preferência, e números para a direita. Não se esquecendo também que quem troca de posição em relação à igualdade, automaticamente trocará de sinal. Então, vejamos. 2x mais 3x, certo? Que aqui é negativo, passou positivo, é igual a 3 mais 2. A mesma ideia, ó. Aqui é negativo, passará para o lado de lá, positivo. 2x mais 3x, temos então que 5x é igual a 5. Beleza? Beleza. Agora eu quero encontrar o valor do x, pessoal. O que acontece? Esse 5 que o acompanha, automaticamente passará dividindo, onde a gente vai ter que, finalmente, o x é igual a 1, que é justamente o resultado da divisão de 5 por 5. Belezinha? Pegaram aqui as dicas? Gostaram? Vamos verificar agora a resolução de alguns exercícios sobre razão e proporção, que geralmente são cobrados em concursos públicos. Vem comigo então. Belezinha, pessoal? Vamos verificar agora algumas questões que tratam de razão e proporção e que são cobradas em concursos públicos. Acompanhe comigo. Primeira questão da PM de São Paulo, diz o seguinte: a razão entre o número de camisetas brancas e o de camisetas pretas vendidas por uma loja em determinado dia foi 3/7. Se nesse dia o número total de camisetas vendidas, ou seja, as brancas mais as pretas foi 120, então a quantidade de camisas pretas vendidas foi... Então vamos lá. Bem, de acordo com a questão, eu tenho que a razão entre camisetas brancas e pretas é igual a 3/7. Além disso, o total de camisetas vendidas foi igual a 120, tá certo? Repare que a questão nos dá a proporção entre os dois valores e nos dá a soma. Se ela nos dá a soma, então vamos trabalhar com essa soma. De que maneira? Vejamos. As duas variáveis diferentes estão em uma mesma fração. Então, eu vou somar o de cima com o de baixo. Como a questão quer saber a quantidade de camisetas pretas, então vou pegar o P que está aqui embaixo, certo? Aqui agora desse lado a mesma coisa. Eu vou somar o de cima com o de baixo e pegar o valor que está embaixo, ou seja, na mesma direção do P. Então vejamos. Quando a gente realizar essa soma, B mais P é igual a 120, pois é o valor que está aqui e que foi fornecido pela questão. 120 sobre P é igual a 3 mais 7, que é 10, sobre 7. O que a gente pode fazer aqui, eu aconselho que você faça, é a simplificação dessa fração. Como? Eu posso cortar esse zero com esse zero, belezinha? E aí, a questão já praticamente acabou, porque olha só, como eu quero achar o valor do P, pessoal, o que acontece? P vezes 1 é P, igual a 12 vezes 7. Opa!
7 vezes 2 é 14, sobe 1. 7 vezes 1 é 7, com o lá de cima é 8. Ou seja, nesse dia foram vendidas um total de 84 camisetas pretas. Beleza, pessoal? Então, repare aqui que numa questão de razão e proporção, é muito importante que você saiba armar e verificar todas as informações que a questão te oferece. Vamos à próxima. Questão 2. Câmara Municipal de Cotia, em São Paulo. Em uma escola de dança, há 3 homens para cada 2 mulheres, num total de 210 alunos. No mês de março, o número de homens aumentou em X e o de mulheres diminuiu em X, ou seja, a mesma quantidade que um aumentou, o outro diminuiu. E a razão entre o número de homens e mulheres matriculados passou a ser igual a 2, o que permite concluir que X é igual a... Opa! Nós temos aqui 2 situações. Primeiro, vamos até essa parte aqui, olha só. Há 3 homens para cada 2 mulheres, ou seja, a razão entre homens e mulheres é igual a 3 sobre 2, tá certo? Onde, até antes de março, a quantidade total de alunos era 210. Então, quer dizer que, somando a quantidade de homens e mulheres, a gente tem um total de 210. Beleza, vamos lá então. Como a questão informou a soma, vamos somar o de cima com o de baixo, e aí eu vou pegar o de cima desse lado da igualdade e do outro eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, somar o de cima com o de baixo e pegar o de cima. Sendo que a soma de H mais M é 210, informado pela questão. Sobre H é igual a 3 mais 2, que é 5, sobre 3. Beleza? Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? Nós podemos simplificar, ou na verdade dividir 210 por 5, que é uma divisão exata. 210 por 5, a divisão é 42. Ou seja, 42 você vai colocar no lugar do maior deles, tá certo? E aí a gente vai ter o seguinte, olha lá. H vezes 1, que é H, multiplicando a diagonal, não se esqueçam, que é igual a 42 vezes 3. Ou seja, com isso a gente conclui que H é igual a 126, não é isso? 3 vezes 4, 12, 2 vezes 3, 6. Então a quantidade de homens é 126. Agora, para a gente achar a quantidade de mulheres, você pode utilizar aqui a ideia da soma. Antes a gente não sabia qual era a quantidade de nenhum dos dois. Agora eu já sei que a quantidade de homens vale 126. Então a quantidade de mulheres vai ser equivalente à subtração entre esses dois valores. Quer dizer, mulheres vai ser igual a 210 menos 126. Não é isso? Beleza? Vamos lá. 126 para 200 dá 74, não é isso? 74 com mais 10, então a gente tem que a quantidade de mulheres é igual a 84. Beleza. Resolveu a questão? Claro que não. Por quê? Porque aqui eu só fiz encontrar a quantidade de homens e de mulheres matriculados até fevereiro. Mas, no mês de março, reparem que a quantidade de homens aumentou em X e a de mulheres diminuiu em X. Como nós temos aqui matriculados 126 homens, eu vou ter então 126 mais X. Mulheres, nós temos 84, então a gente vai ter 84 menos X, tá certo? E essa nova razão é igual a 2, tá legal? Se você preferir e pode fazer, pode colocar 2 sobre 1, que é a mesma coisa, mas se deixar aqui só no 2 não tem problema, porque a gente sabe que, embora não apareça, aqui embaixo vale 1. Por que é importante saber isso? Porque o próximo passo agora, para a gente encontrar o valor de x, que é o que a questão quer saber, nós temos que multiplicar em diagonal. Então veja, aqui nesse caso, 126 mais x, que é essa soma toda,
vezes 1 é ela mesma, né? Então, aqui eu vou ter 126 mais x, igual a 2 vezes 84 menos x. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Ok, agora aqui, ó, reparem que novamente a gente vai fazer a distribuição multiplicativa, onde eu vou ter que 126 mais x é igual a 84 vezes 2. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16. Menos 2 vezes x, que é 2x. Então, toda aquela questão inicial, para a gente encontrar a quantidade de homens, encontrarmos a quantidade de mulheres, e depois dessas quantidades a gente conseguir encontrar o x, se resume nessa equação. Então, vamos organizá-la. Aqui a gente vai ter que x mais 2x, que vai passar positivo, é igual a 168 menos 126. Então, vamos lá. X mais 2x, 3x, que é igual a quem? 8 menos 6 é 2, 6 menos 2 é 4, não é isso? E 1 por 1, esquece. Ou seja, x é igual à divisão de 42 por 3. Isso vai dar quanto? Vamos lá. 42 por 3, não sei. 4 por 3 é 1, vezes 3, 3. Subtrai dá 1, puxo 2. 12 por 3 é 4, divisão exata. Ou seja, nós temos aqui então que o x é igual a 14. Então quer dizer que no mês de março, essa academia, né, de dança, ela teve um aumento de 14 homens inscritos, ao mesmo tempo que 14 mulheres desistiram de dançar. Então, o valor de x é igual a 14, onde a nossa resposta aqui é a letra D. Belezinha, pessoal? Questão bem bacana, né? Vamos aqui à próxima, então. Olha só. Prefeitura Municipal de Alumínio. Em uma reunião familiar, para cada 3 homens presentes, havia 5 mulheres. Se nessa reunião havia um total de 48 pessoas, a quantidade de mulheres que excedia a de homens em quanto? Vamos lá. Então, de novo, ó, homens sobre mulheres. Para cada 3 homens, haviam 5 mulheres. Então, é lógico a gente afirmar aqui que havia muito mais mulheres do que homens. Por isso que a pergunta é essa. A pergunta quer saber quantas mulheres tinham a mais do que homens, tá bom? Além disso, nessa reunião, nós tínhamos o total de 48 pessoas. Ou seja, somando homens com mulheres, a gente vai encontrar aqui um total de 48. Então, vejamos. De acordo com a questão oferecida, a gente vai pegar a soma do de cima com o de baixo, eu vou pegar o de cima, igual a soma do de cima com o de baixo, e eu vou pegar o de cima. Onde, somando H mais M, a gente acabou de ver que vale 48. Ou seja, 48 sobre H é igual a 3 mais 5, que é 8, sobre 3. O que a gente pode fazer aqui? Simplificar 48 com 8, pois 48 dividido por 8 é 6, e aqui vem 1 no menor, tá bom? E aí, olha lá. H, que é a quantidade de homens, é igual a quem? É igual a H vezes 1, que é H, é igual a 6 vezes 3, cujo resultado é igual a 18. Beleza? Agora, se eu já sei a quantidade de homens, como é que a gente faz para encontrar, então, a quantidade de mulheres? Simples. Mulheres vai ser igual ao total menos a quantidade de homens, ou seja, mulheres vai ser igual a 48 menos 18, que dá 30, tá legal? Mas, professor, na nossa resposta ali não aparece nem 18 nem 30. Lógico. Por quê? Porque a questão quer saber quantas mulheres têm a mais do que homens, ou seja, eu vou subtrair a quantidade de mulheres menos a quantidade de homens. Então, nós temos 30 mulheres menos 18 homens, onde o resultado é igual a 12. Agora sim, olha lá, nossa resposta aqui é a letra D. Beleza, moçada? Com isso, então, a gente vai finalizando aqui a nossa aula.
onde você estudou e aprendeu sobre razões e proporções, as propriedades de proporções e como que esse conhecimento é aplicado em algumas questões de concurso público. Se você gostou aqui da aula, dê aquele curtir, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais e o mais importante é se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais conteúdo como esse para ti. Detalhe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios para você resolver questões sobre razão e proporção. Se durante seus estudos você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. Combinado? Então, no mais é isso. Obrigado a todos e até a próxima aula. Valeu!